Olá, pessoal. Bom, vocês devem ter acompanhado aí um conjunto de economistas defenderem que o Brasil deve imprimir moeda para poder enfrentar a crise, ok? No começo era meio zoeira, mas aí o Meirelles começou a falar, Guedes falou ontem, então achei que é interessante eu fazer um vídeo para explicar o que está por trás disso, certo? Existe uma teoria por trás disso, não é uma coisa maluca, né? Em que pese eles falharem um pouco na comunicação. Então eu vou tentar explicar para vocês de maneira mais fácil, tá? Deixa eu mostrar aqui. Primeira coisa. Qual é a ideia por trás de tudo isso? Imagine um tanque de água, ok? A quantidade de água dentro do tanque é o que nós chamamos de demanda agregada. O tanque, propriamente dito, é a capacidade de produzir de uma economia, ok? Ou seja, a partir do momento que eu transbordo o tanque aqui, ou seja, que eu cedo a capacidade de suportar água dentro desse tanque aqui, eu tenho inflação. Ou seja, a demanda é a água, o tanque é a oferta, ou a oferta potencial, né? Que é tudo que a economia pode produzir. E a diferença entre o nível de água e a borda do tanque é o que nós chamamos de ato deflacionário, ok? No Brasil, esse ato deflacionário está calculado entre 2% e 5%, ou seja, se eu tivesse aqui, minha inflação era entre 2% e 5% maior, beleza? Aqui eu tenho um duto de água que joga água. Este duto que joga água e aumenta o nível de água ou da demanda agregada dentro, nós chamamos de oferta monetária. Então, se eu injeto mais água aqui, este nível aqui sobe mais rápido, a demanda agregada sobe mais rápido, mas ela também pode transbordar, ok? Ah, professor, mas como é que... a inflação foi de 4,31 ano passado. Como é que se havia um hiato deflacionário o ano passado e a inflação e a capacidade utilizada estava em 75%? Como é que havia inflação? É porque a economia é composta de vários tanquezinhos. Alguns estão transbordando, outros não. Então, por isso, né? Então, essa é a explicação. Então, a ideia básica é essa. Vamos dar uma olhadinha sobre a teoria por trás que liga a oferta de moeda e inflação. É isso aqui. Isso aqui é chamada teoria quantitativa da moeda. Quantidade de oferta de moeda vezes a velocidade de renda igual a P vezes Y. P é a inflação, Y é o PIB real. P vezes Y é o PIB nominal. Certo? E M é toda a quantidade de oferta de moeda em circulação. No nosso caso aqui, eu tenho 408 bilhões de reais de moeda em circulação ao final de oferta média. A oferta média em circulação no ano de 2019. Ou seja, 408 bilhões geraram 7,3 trilhões de PIB. Ok? Como isso é possível? Eu vou explicar para vocês e aí eu vou explicar bem. Imagine uma nota de 100 reais, uma nota física. Ela troca de mãos várias... Imagine essa nota em um ano. Ela troca de mãos várias vezes, certo? Cada vez que ela troca de mão, ela está gerando PIB, certo? Geralmente. Quando você vai no mercado, paga uma conta, o cara do mercado paga um fornecedor e assim por diante. Essa moeda troca de mãos ao longo do tempo. No Brasil, ela vai trocar 18 vezes ao longo de um ano. Então, 100 reais geram 1.800 reais de PIB, ok? Certo? Vocês entenderam como é que funciona? Então tá bom. 400 bilhões vezes 18 vezes quase 18 dá os 7,3 trilhões que nós temos de PIB, ok? Então agora eu vou te chamar para outra coisa. Então. 400 é a oferta total de moeda na economia e 260 bilhões de reais é quanto o governo imprimiu de moeda. Ao longo de toda a história dele, ele imprimiu 250 bilhões de reais. Certo? Ou seja, só a ajuda do governo federal até agora custou 700. Muito maior que toda a moeda que o governo imprimiu ao longo da sua história. Ou seja, a ideia de imprimir moeda, ela resolve uma pequena parte do problema. Uma pequena, talvez 10%, nem isso. O governo não tem capacidade de imprimir muito mais que isso. Então, não, tá tudo certo, resolve, porque é só imprimir moeda. Esquece, amigão. Isso aqui não é Venezuela. Venezuela que foi imprimindo moeda lá. Ou a Alemanha da década de 20. Ou a Argentina aqui atrás. Imprimindo moeda. Não é isto que vai fazer a diferença. E o governo está limitado à quantidade de moeda que pode imprimir. Ele não pode imprimir moeda o resto da vida. Ok? Certo? Então, é importante que você saiba isso. 260 bilhões é tudo que o governo imprimiu de moeda ao longo, o Banco Central, né? Ao longo de toda a sua história. É a oferta de moeda hoje, impressa pelo Banco Central. Não tem muito mais o que fazer. Ok? Outra coisa que é relevante. Esses 408 bilhões de reais continuam aí. Certo? Se os 408 bilhões de reais que geraram 7,3 de PIB continuam aí, mas esse 7,3 vai cair, porque vai cair, né? Meu PIB vai cair, vou produzir menos e aí vou ter deflação, eu já tenho moeda sobrando, amigão. Eu já tenho moeda sobrando na economia. Então, para que eu vou botar mais moeda?
certo? Ou de que forma eu vou botar mais moeda? Se for da maneira que o governo está falando, na minha cabeça não vai funcionar de jeito maneira. Então, eu já tenho moeda sobrando, eu já tenho oferta de moeda demais. O meu problema não é moeda. Então, simplesmente pegar a moeda, imprimir e injetar na economia não vai adiantar. Até porque o governo já liberou de depósito compulsório 200 bilhões de reais, que é dinheiro dos bancos depositado no Banco Central que o governo não pode, que os bancos não podem emprestar. O que é um depósito compulsório? Imagina que você faz depósito de R$1.000 no banco. O banco não pode emprestar todos os R$1.000. Por quê? Porque até antes da crise do Covid, 250 reais desses 1.000, o banco não podia emprestar, tinha que deixar guardado. Chama-se depósito compulsório. O governo baixou para 17, no depósito à vista a prazo. Então, só essa redução de taxa aumentou ou liberou para a economia 200 bilhões de reais. É muito dinheiro, meu. 200 bilhões de reais e não fez diferença. Por quê? Porque o crédito para as famílias e as empresas subiu, o crédito para as famílias diminuiu em março. Diminuiu e está diminuindo em abril. A das empresas subiu 7%. O crédito agregado até subiu um pouquinho, mas muito menor do que 200 bilhões. Porque, de novo, o dinheiro está empossado. Os bancos não vão emprestar. Então, é um sistema que a gente tem que pensar como é que você vai fazer e como essa tal emissão de moeda é uma solução para o nosso problema. Até agora, não vi. Certo? Ah, mas professor, ela pode impactar a inflação? E como é que a oferta de moeda impacta a inflação? Peguem 3 setores, serviço, indústria e agricultura, ok? Desses 3 segmentos aqui, da inflação desses 3 setores, a única que está fortemente correlacionada a desemprego ou emprego e nível de salários é o setor de serviços, que obviamente responde por grande parte da inflação porque é 75% do PIB, certo? Então sim, quando o salário cai ou o desemprego aumenta e os salários caem, o setor de serviços tem deflação. Quando ele sobe, o setor de serviços tem inflação. Então, via de regra, uma emissão de moeda atenuaria a queda dos preços no setor de serviços. Geralmente, o setor de serviços é renda na veia. Por exemplo, o cabeleireiro, por exemplo, uma queda na demanda dele impacta direto na renda, certo? Então, ele é muito renda na veia. A indústria, ela tem uma pequena correlação com salários, mas geralmente a produtividade passa isso, tá? Então, a indústria repassa a grande produtividade para o salário e o custo relativo fica igual. Então, geralmente os preços da indústria são muito correlacionados a câmbio. Certo? Uma correlação muito forte a câmbio. E agora nós vamos ter um pequeno pico inflacionário por conta disto. E na agricultura, mais moeda, menos moeda, não muda nada. Até porque se o governo aumentar a quantidade de moeda em circulação, ninguém vai sair comendo 2 kg de batata, tem gente comer 1 kg só porque tem mais dinheiro. Então, ela é uma espécie de bem de consumo saturado, a não ser nas classes mais pobres. Então não tem, também ela não, e outra, a oferta da agricultura, ela é dada, porque ela depende da safra. Então se eu tenho lá 100 milhões de toneladas de soja, essa é a oferta na economia. Ela não vai flutuar para cima e para baixo até o ano que vem, certo? Então, dada a oferta, você tem um preço, dada a oferta e dada a demanda, você tem um preço. O governo não tem muitas ações para fazer isso. Fechado? Mas você vê que os preços dos alimentos não caíram muito, mesmo que a demanda tenha caído um pouco. Então, sim, não há uma preocupação muito grande com um repique inflacionário neste momento, porque o setor de serviços está desempregando monstruosamente, os salários estão despencando lá e aquilo ali vai nos levar a uma deflação. Uma injeção de dinheiro aqui provavelmente faz com que o setor de serviços volte a crescer e recupere um pouquinho dessa deflação. Então não há um risco de inflação, que é o grande argumento. Não, pode imprimir moeda que não há inflação. Sim, é verdade. É bem para verdade isso. Certo? Não, tem imprime. Entendi. Só que isso não resolve o problema. E, de novo, não é neste momento, mas será ali na frente. Fechado? Beleza? Beleza. Então, vamos imaginar que o governo resolve emitir moeda. Emitir moeda mesmo é botar a máquina, a impressora a funcionar. E ele resolve imprimir R$1.000. Esse dinheiro está lá na casa da moeda. O governo precisa entender como é que isso vai sair e vai chegar ao público. Certo? Existem 3 alternativas. Uma é a la Trump, Quantitative Easing, ok? Ou seja, o governo pega e compra os títulos públicos que estão no mercado. Por exemplo, eu tenho título público. O governo pega esses R$1.000 e diz, Cláudio, está aqui o dinheiro, pega esses R$1.000 para ti e eu estou te comprando o título público de volta. Então ele está jogando dinheiro para o mercado. Fechado? É tranquilo, é simples. Qual é o problema? Se eu sou um cara que detém título público, eu só vou vender o título público que vale a pena para mim. Mas eu não vou pegar esses R$1.000 e jogar no consumo. Eu vou pegar esses R$1.000 e fazer outra aplicação. O dinheiro vai ficar empossado. Ele não vai virar moeda. Esses 400 bilhões que eu falo que tem em circulação, galera, não é nenhuma aplicação.
Isso é moeda mesmo. O que é moeda aqui? É dinheiro que você tem no bolso e dinheiro parado na conta corrente. Até isso é difícil explicar, porque o senso comum pensa que moeda é tudo que tem em circulação. Não, 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 não. Moeda é o que tem nas contas, é tudo que você usa para pagar a conta. Isso é moeda. Fechado? Então, o quantitative easing não vai funcionar, porque o dinheiro vai ficar represado em aplicações e não vai virar demanda. A outra alternativa seria nós aumentar os planos de transferência de renda aos pobres, ou os mais necessitados, ou os mais atingidos pelo Covid. Ok? Fechado? Dá para fazer. Só que como a base é gigantesca, é pouco provável que você possa dar muito mais do que R$600 que o governo está dando, ou R$1.000, ou R$800. Cara, se tu fizer isso, e a renda continuar despencando para essa economia, você não vai gerar nestas famílias tração suficiente para que elas façam o setor de serviços e o setor da indústria se movimentarem. Só vai movimentar a agricultura, porque só vão usar esse dinheiro para comer. Então vai faltar push, entendeu? Vai faltar atração se você fizer simplesmente transferências pobres. Então eu também não acho que funciona. A terceira alternativa, se eu em emitindo moeda onde eu ponho, seria em obras públicas. Certo? Obras públicas. Obviamente, é disparado a opção mais inteligente. Por quê? Primeiro, porque obra pública é investimento. Então eu preciso construir mais estrada, eu preciso construir ferrovias, eu preciso construir portos e aeroportos. Por que não fazer agora? Porque tu estás com um problema grande de desemprego. Tu tem que fazer agora. Pega, faz isso aqui virar um canteiro de obras. Certo? Mas 50% do Brasil não tem saneamento. Então faz saneamento, amigão. Pega dinheiro, toma dinheiro emprestado. Já vimos que a emissão de moeda não resolve o problema. Toma dinheiro emprestado, transfere para os municípios, espraia esse troço, faz obras nos municípios, faz obras nos estados, faz. Certo? Então se o governo vai emitir moeda, mesmo que seja pouca, ele obviamente deveria gastar em obras públicas. Então tem muito cuidado, porque esses caras eles não estão muito preocupados com a eficiência do que vai fazer. Eles estão preocupados em simplesmente parecer bonzinhos. Não, mas vamos ver. É fácil, é só imprimir moeda, porque não há risco de inflação. Sim, isso eu já sei. Mas quanto vai imprimir de moeda? E outra, tu imprime a moeda agora, mas os 400 bilhões continuam em circulação. Lá na frente, todo esse excesso de moeda aqui, tu vai ter que sacar de volta. Tu vai ter que te endividar na frente. Eu emito agora, mas lá na frente eu tenho que comprar título, eu tenho que esterilizar esse efeito. Eu preciso vender título público para tirar o excesso de moeda que eu vou imprimir agora. É óbvio que você tem que imprimir, isso não é um problema, se eu posso imprimir moeda. Eu não gero inflação. E lá na frente eu compro, pelo menos eu mantenho receita e assim por diante. Mas é muito limitado esse teu efeito aqui de impressão de moeda. Os países que adotaram isso simplesmente foram bancarrota. Então, eu não vou nem entrar muito nesse debate, porque quem imprime moeda sem produção é a Venezuela. Então a gente precisa ter produção. Então, obviamente, o investimento com obras públicas impulsionaria isto. Por isso que eu acho bom aquele plano que foi gestado na Casa Civil, os caras zoaram chamando de PAC, né? O PAC não compare com o PAC. Porque o PAC era uma peça de marketing que pegava todos os investimentos do Brasil inteiro, inclusive no sistema financeiro da habitação, investimentos que aconteceriam com ou sem o tal PAC, botavam tudo num pacote e chamavam de PAC, que é o que eles gostam de fazer, por ter gostado de fazer isso. Não, os 300 bilhões é extra. Não, pacote de obras. Que eu acho que seria disparado a melhor maneira de você resolver digamos assim, gastar este cartucho aqui, certo? Nós precisamos de tração na economia. Eu preciso fazer o motor pegar e preciso empurrar ela para ela pegar e ela andar sozinha. Se não, amigão, nós vamos ficar anos crescendo pouco, porque a economia não vai ter tração para poder fazer ela girar num ritmo mais acelerado. Nós já experimentamos isso em 16, 17, 18. A recessão de 15, 16, 17, 18 e 19, vocês vejam, não há tração na economia. Eu preciso empurrar ela para ela andar mais rápido. Certo? Então se o governo vai imprimir moeda, o que eu não gosto muito de ouvir falar, então o faça com inteligência. Não faça nós pagar dois preços. Eu imprimo a moeda, não gero crescimento, mas gera inflação. Não faça isso, pelo amor de Deus. Certo? Então é isso, galera. Se vocês queriam saber se essa ideia de imprimir moeda tem sentido, era isso que eu tinha para falar para vocês. Um abraço.